desde Abraão, a importância da circuncisão para os judeus foi central. No conceito judaico, uma pessoa circuncidada não podia ser lançada no inferno. E seria realmente a marca de quem é seguro em Deus. E como algumas igrejas ensinam sobre o batismo, como se fosse aquela marca essencial para separar gentios de judeus. Agora vem a notícia que Pedro tinha quebrado esta regra fundamental do judaísmo. Desde a história de Antíoco Epifânio, anos e anos atrás, e a helenização da igreja, agora vai acontecer de novo. E, portanto, houve muita discussão em torno que seria possível que Pedro, aquele que Deus tinha escolhido para falar no dia de Pentecoste, aquele que Deus tinha dado tanto poder e reconhecimento, que agora vai explicar para a igreja de Jerusalém, as igrejas de Judeia, o que aconteceu. Portanto, Pedro simplesmente relata de novo. Capítulo 11, a primeira parte, é o relatório de Pedro para a igreja, para explicar por que ele fez o que ele fez. Por que ele quebrou esse tabu. E foi fácil, porque ele então contou como Deus tinha dado aquela visão para ele, tinha falado para ele que ele deveria se levantar e comer animais que eram proibidos pela lei e que dessa forma ele poderia saber que a vontade de Deus seria para ele chegar na casa de Cornélio. Nesse mesmo instante chegam gente da casa de Cornélio para convidá-lo, e ele entendeu que isso foi o cumprimento da vontade de Deus e que foi demonstrado desta forma que ele deveria chegar lá na casa e não ter mais nenhuma preocupação se ele era ou não era circuncidado, se ele era judeu ou não, já que Deus estava realmente abrindo oportunidade para os gentios também receber esse maravilhoso evangelho. E também o fato que o Espírito Santo tinha caído sobre esses gentios e que eles tinham falado em línguas, que eles tinham demonstrado aquilo que os judeus também tinham demonstrado no dia de Pentecostes, tudo confirmou, tanto para Pedro como também para os irmãos de Jerusalém, da Judeia, que de fato era a vontade de Deus, que essa barreira, essa separação entre gentios e entre judeus deveria desaparecer por completo e a igreja seria fundida num só corpo, uma só realidade que nós conhecemos como a igreja una de Jesus Cristo. Acompanhando o nosso estudo em Atos capítulo 11, você já teve uma boa introdução entendendo o que aconteceu com a situação de Cornélio e como é que Pedro está resolvendo essa situação. Depois de ver as imagens de Cesareia, que fica bem mais ao norte, junto ao Mediterrâneo, agora aqui em Jerusalém, num parque arqueológico ao lado das ruínas do templo, nós temos a oportunidade de contemplar uma coluna romana de cerca de 2000 anos, com inscrições que podem ser lidas até hoje em latim e que citam o nome de Vespasiano, o imperador, e também de Tito, o general Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém. Como nós podemos ver, o final do primeiro século, aí por volta dos anos 60, 70, nos mostra na história o conflito entre a realidade romana, a realidade do mundo gentílico com o mundo judaico. Esse conflito que marca a história deve ser também percebido como uma realidade paralela de uma outra situação que nós estamos estudando no livro de Atos. À medida em que o Evangelho, a mensagem de perdão e de salvação e de Jesus Cristo começa a se expandir, atravessa as fronteiras
pegando grupos de judeus distintos, chegando aos samaritanos e agora a um italiano, a um romano, que é o caso exatamente de Cornélio. A situação, como você pôde observar na explicação inicial, teve de ser enfrentada de maneira particular. Aqui em Jerusalém, onde a igreja estava reunida, onde havia, vamos dizer, uma espécie de centro principal da fé cristã, Pedro vem para cá para se explicar do que havia acontecido. E então ele vai dizer aquilo que nós sabemos que deve ser entendido como uma das ênfases principais do livro de Atos. As coisas vão mudando e vão atingindo os objetivos que são os objetivos de Deus, não pela estratégia da igreja, não pela obediência dos discípulos, não por uma circunstância propriamente planejada, mas sim pelo efeito da ação poderosa do Espírito de Deus. Exatamente o Espírito de Deus, a ação de Deus que permite que Pedro tenha a visão lá em Jope, conforme nós pudemos observar. O Espírito vai agir primeiro no próprio Pedro para convencê-lo do que precisa ser feito. E em seguida nós vamos ver esta ação de Deus tão extraordinária, de modo que Pedro tem que lidar com tudo aquilo que é chamado no judaísmo até hoje de kashrut, o que se pode comer, o que não se pode comer, como uma referência importante da recepção dos gentios dentro da comunidade da fé. Mesmo depois disso, para que fossem convencidos todos aqueles que estavam presentes em Cesareia, a grande manifestação do Espírito de Deus com poder aparece ali, mostrando que o Pentecoste, que tinha a referência inicial, você vai se lembrar lá em Atos capítulo 2, só entre judeus, depois tem uma segunda referência no capítulo 8 com os samaritanos e no capítulo 10, particularmente versículos 44 e 45, quando Cornélio vai receber o Espírito. Agora, Atos 11, versículos 15 e 16, vai haver a explicação para a liderança da igreja de Jerusalém, mostrando que um italiano, um gentil, um militar romano também era alvo da graça de Deus e estava sendo alcançado por este evangelho pelo poder do Espírito de Deus. É interessante que a incapacidade de perceber a realidade por parte do ser humano, daqueles que estão envolvidos diretamente na obra, não impede que Deus faça com que as coisas que são o seu plano, os seus propósitos, atinjam a sua finalidade. Mesmo com as dificuldades da igreja de Jerusalém, nós vemos aqui como eles vão entender que, de fato, finalmente, a mensagem de vida eterna agora também atingia os gentios. Dá para perceber até esse momento, no nosso estudo do livro de Atos, que o plano de Lucas é mostrar como o Evangelho saiu de Jerusalém e avançou até Roma e até os confins da terra através de homens como aquele eunuco que se converteu nessa estrada de Jerusalém para Gaza. Como se vê aqui nesse pano de fundo, estamos com aquelas ruínas da época de Paulo, época de Pedro, é aquela gente que vivia quando essas pedras, esse teatro estava em existência, construído por Herodes como grande construtor, aquele Herodes o Grande, e o lugar que estamos é Cesareia. Cesareia, que era o palácio de verão, tanto de Herodes como do seu neto Herodes Agripa, que já mencionamos. O interessante aqui nesse texto é que esse avanço do Evangelho vai subindo a costa em direção à Síria. Nós já sabemos no capítulo 9 que Saulo de Tarso tinha saído de Jerusalém com cartas do sumo sacerdote para levar presos crentes em Damasco. Damasco também capital da Síria. E agora esse avanço vai chegar em Antioquia. Por quê? Porque aqueles crentes que foram dispersos no capítulo 8,
e que foram conversando sobre o Evangelho. Alguns traduzem a palavra fofocando o Evangelho, isto é, eles falavam para todo mundo. Era coisa tão natural que pessoas não oficialmente designadas como evangelistas falassem sobre as coisas de Deus e contassem sua experiência, seu testemunho. O resultado foi que grupos de novos irmãos foram aparecendo na costa, em cidades como nós já vimos, em cidades como Azoto, cidades como Cesareia, onde nós estamos agora, e quando subindo lá pela Fenícia e chegando finalmente a Antioquia. E ali, como todos devem saber, se fundou a igreja que foi a igreja fundamental no livro de Atos. E nós estaremos estudando mais sobre essa igreja quando entramos na área de missões. Mas foi justamente nesse lugar que houve uma aceitação muito grande do Evangelho desses leigos que estavam falando, e não somente se restringiram a falar para judeus, mas também para gentios. E o resultado foi a igreja foi se expandindo. A notícia chega em Jerusalém, que a igreja que estava se aflorescendo lá na Síria, em Antioquia, que eles deveriam mandar alguém de Jerusalém, nesse caso Barnabé, uma pessoa que era muito conhecida, seu nome significa encorajador, para chegar a encorajar aqueles irmãos, com certeza corrigir qualquer ideias que eles talvez tinham misturado com sua fé cristã. Então ele chega lá e encontra justamente de braços abertos um acolhimento que lhe dá essa oportunidade de falar de Cristo. A igreja de Antioquia tinha crescido rapidamente e composto de judeus, composto de sírios e composto de gregos. Era cosmopolita, tinha uma população de quase 500 mil pessoas e os refugiados de Jerusalém naturalmente vieram para lá por causa dessa população judaica, e o resultado foi que a igreja cresceu rapidamente. A vinda de Barnabé para ajudar tanto no encorajamento do povo lá, como também para ensinar a doutrina que ele já tinha aprendido aos pés dos apóstolos, foi importantíssimo. Só que agora ele vai receber do Senhor uma direção para chegar em Tarso e buscar Saulo de Tarso para ajudar. E durante um ano, esses dois irmãos trabalham naquele ministério de ensino, como também, com certeza, de evangelização. Foi justamente nessa época que chegam alguns profetas e no meio Ágabo. Nós conhecemos Ágabo do capítulo 21. É o profeta que vai dizer que haverá uma fome que vai atingir todo o Império Romano. De fato, isso aconteceu na época de Cláudio. Cláudio foi imperador durante os anos 41 até 54. E durante esse período, portanto, sabemos que essa fome afligiria em particular a região da Judeia e Jerusalém. Razão pela qual as pessoas, segundo as suas possibilidades, juntavam algum dinheiro para mandar com Paulo e Barnabé até a igreja para ajudar aqueles irmãos pobres de Jerusalém. Tudo isso mostrando que, tanto em este caso, como também na outra oferta que Paulo vai trazer depois, quando ele vai para as igrejas de Macedônia, da Acaia, e vai trazer na sua visita, no ano 57, bem depois, nós novamente vemos esse interesse que aqueles irmãos tinham em cuidar dos necessitados e dos pobres. Realmente é o poder de Deus que estava operando no caso dessas pessoas para sempre se lembrar dos necessitados. A igreja tem que ter esse conceito de família, de estar envolvido uns com os outros.
A importância de Saulo de Tarso é difícil de exagerar. É quase impossível imaginar como seria se Barnabé não tivesse chegado lá e se Saulo não tivesse aceito esse convite. Ele veio, o resultado nós conhecemos e vamos saber bem mais quando chegarmos no capítulo 13. A continuidade do capítulo 11 de Atos, indo para o final, nós vamos ver aquilo que já tivemos aí uma boa introdução, observando como agora o texto vai dar uma atenção especial a Barnabé, que é natural de Chipre, e vamos ver como este evangelho agora começa de fato a atravessar as fronteiras, chegando a Antioquia da Síria. E aqui uma palavra importante de natureza geográfica deve ser considerada. Quando nós lemos a Bíblia, particularmente o livro de Atos, você vai encontrar pelo menos duas referências distintas a Antioquias que não são a mesma cidade. Existe a Antioquia da Pisídia, que fica na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. E enquanto nós estamos aqui mencionando a Antioquia da Síria, uma cidade que vai ser muito importante, uma referência especial no capítulo 13, de onde vai surgir o movimento missionário inicial da cristandade primitiva. Inclusive, o nome de Barnabé vai ser uma das referências importantes. Mas para entender o que está acontecendo, é necessário perceber um pouquinho mais dessa realidade do mundo gentílico que aparece tão fortemente aqui nesses dois capítulos 10 e 11, até a realidade romana. Veja que o imperador Cláudio vai ser mencionado por nome ainda aí no capítulo 11. Vamos entender a realidade desses gentios perante o que nós percebemos na sua relação com o mundo judaico. O mundo romano, ou melhor, greco-romano, estava numa situação muito difícil, sem esperança nas grandes filosofias gregas do passado, como Aristóteles e Platão. A busca de referências religiosas, procurando cultos místicos na Ásia Menor, desesperados por ter qualquer indicação de um caminho que lhes desse sentido à vida. Esse mundo pagão começou a aproximar-se do judaísmo, que estava disperso por grande parte do Império Romano e já em grande parte um tanto quanto helenizado, influenciado pela cultura grega. Assim, nós tínhamos, por exemplo, pagãos gentios que haviam se convertido ao judaísmo, eram chamados de prosélitos. Nós temos o caso de Cornélio, como você viu, você observou que ele foi chamado de um temente a Deus. Temente a Deus não era simplesmente uma pessoa que temia Deus, mas um gentil que aproximava-se do judaísmo, acreditava na Bíblia, fazia diversas coisas, mas não queria se tornar judeu propriamente dito. E temos também aí os demais que tinham algum conhecimento e interesse, mas não demonstravam completamente em função das circunstâncias à sua volta. E em função dessa grande crise, os gentios estavam como que sendo preparados. A Bíblia vai falar de o momento que Deus vai escolher da história como um momento muito especial. Pois é, esse cenário é que vai preparar o que vai começar em Antioquia da Síria, porque agora o Evangelho vai subir para chegar naquela região e a partir daí nós podemos sim dizer que todo o pano de fundo está preparado. A igreja, que começa puramente judaica, depois recebe samaritanos, gentios, e agora, por enquanto, gentios prosélitos e tementes a Deus, mas aqueles que nada têm a ver com o judaísmo, também serão alcançados, porque como nós vamos observar aqui no capítulo 11, o Evangelho cresce segundo a graça e o poder do Espírito Santo para levar esta mensagem, conforme vimos em Atos capítulo 1, verso 8, até os confins da terra.